Alexandre na área. Salve, gente, bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, o legado do PlayStation 2. Eu visto que foi em 1994, nem sabia que tinha saído nessa época. Mas, enfim, bora dar uma olhada nesse vídeo aqui, naquele mesmo esquema de 3, 2, 1, play. Em 94 chegaria ao Japão um console que mudaria pra sempre a história dos videogames. Obviamente, eu estou falando do PlayStation. Primeiro PlayStation. 2 anos segundo veio. Nossa, era uma festa quando aparecia a parte aí. Fruto de uma tentativa de parceria mal sucedida entre a Sony e a Nintendo, PlayStation 1 foi o terceiro concorrente lançado na quinta geração de consoles, ao lado do Sega Saturno e do 3DO da Panasonic, enquanto que o Nintendo 64 só seria lançado em 96. O PS1 sem dúvidas teve um grande mérito na migração e popularidade dos jogos 3D, e foi um videogame que virou a indústria de cabeça para baixo, já que várias publishers que antes eram queridinhas e lançavam jogos exclusivos da Nintendo, passaram a ir pro lado da Sony e ter o PlayStation como plataforma de escolha. PlayStation 1 foi o lar de grandes clássicos como Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Resident Evil, Silent Hill, Tekken, Soul River, Gran Turismo, além de ser, é claro, a plataforma definitiva dos RPGs japoneses, Final Fantasy VII, 8 e 9, Chrono Cross, Parasite Eve e etc. Mas mesmo com todo esse sucesso do PS1, eu acho que nem os jogadores, nem a própria Sony estavam preparados para o que viria a seguir. O vídeo de hoje com certeza é o mais importante, o mais especial que eu já fiz desde que eu comecei esse quadro do legado de consoles. Hoje eu vou contar a história do videogame que até hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, segue sendo o mais vendido de todos os tempos. O videogame que tem a maior biblioteca de jogos e até hoje eu me pego descobrindo jogos incríveis pra ele. O videogame que marcou a minha infância e que eu particularmente considero o melhor console da história. Bem-vindos ao legado do PlayStation 2. Sony PlayStation 2 will be the biggest thing to come along since TV was invented. The buzz on this product is that strong. PlayStation 2. PlayStation 2, the fastest video game system ever. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's me, Carl! It's quickly disappearing from stores in its first day on sale nationwide. I'm here for the PlayStation 2, the best entertainment system to hit the world. It's gonna be great. Shadow of the Colossus, brabo. Nunca zerei, mas eu joguei muito, achei mó da hora. place. PlayStation 2, the third place. O desenvolvimento do PS2 começou logo após o primeiro PlayStation chegar no mercado, e a principalmente por trás do projeto foi novamente o engenheiro Ken Kutaragi, que é conhecido como o pai do PlayStation. No entanto, demorou muito até aparecerem os primeiros burburinhos sobre o sucessor do Play 1, que foi na revista Next Generation, já que em 96 o leitor dessa revista enviou uma pergunta querendo saber se eles tinham informações sobre o Play 2. E eles responderam dizendo que apesar das informações serem quase nulas, o Ken Kutaragi estava sim trabalhando ativamente no console desde que o primeiro chegou às lojas. É relatado que um grupo de ex-funcionários da empresa Argonaut Games, que tinha trabalhado principalmente no Star Fox de Super Nintendo, foram trabalhar na LSI, uma empresa de semicondutores, para criarem o chip do PlayStation 2. Só que tem uma parada muito estranha nessa história. Primeiro, eles não tinham contato direto com a Sony, mesmo criando um chip que seria para a Sony. E segundo, a Sony também estava desenvolvendo um chip internamente. Só que aí vem a pergunta, por que eles contratariam uma empresa terceira para criar um chip para o console, sendo que eles já estavam fazendo um chip em casa? Bom, acontece que nessa fase de planejamento, o mais viável, o mais plausível a se pensar, é que a Sony mandou essas empresas terceiras produzirem chips porque ela queria mais opções
mais variedade na hora de construir o console. Se a opção A não ficasse legal, tinha a opção B e por aí vai. Mas no fim das contas, o chip escolhido para abrigar o PS2 realmente era aquele que a Sony desenvolveu internamente em parceria com a Toshiba, e a gente vai falar bastante sobre esse carinha já já. Acontece que em 98 a SEGA queimou a largada da sexta geração de consoles e lançou o Dreamcast, que naturalmente ganhou atenção por ser o primeiro console da nova geração. E olha, ele vendeu muito bem no seu período inicial, principalmente pelos seus jogos, já que o console lançou com nada mais nada menos do que Virtua Fighter 3 Team Battle e pouquíssimo tempo depois veio Sonic Adventure. Mas a Sony não fez nada, muito pelo contrário. O PS1 ainda continuava sendo um sucesso de vendas e o Phil Harrison, esse carinha aqui, que era vice-presidente da relação de third parties da Sony, deu uma entrevista dizendo que eles na verdade estavam mais focados em continuar dando suporte e entregar jogos de qualidade para o Play 1 do que em mudar o hardware e a tecnologia que eles já tinham. Ou seja, nada de PlayStation 2. That's bait. Foi só em 2 de março de 1999 que a Sony finalmente resolveu abrir a boca. Eles fizeram um evento a portas fechadas chamado PlayStation Meet em 1999, a Glimpse of the Future. 1.500 jornalistas foram convidados para fazer a cobertura do evento, e ali a Sony falaria sobre o PlayStation de nova geração, que era como o projeto era apelidado na época. Eles confirmaram que o videogame teria retrocompatibilidade com o PS1, os primeiros jogos no lançamento ainda seriam com CD-ROM, mas o console já teria em mente o uso de DVDs como mídia padrão dos jogos, e essa migração seria feita gradualmente, mas o grande foco, obviamente, seria a tal da CPU do console, chamada Emotion Engine, que aliada à GPU Graphic Synthesizer traria muito mais realismo aos jogos. E a Sony também mostrou nada mais e nada menos do que 9 tech demos do console, incluindo até mesmo uma do Crash fugindo de vários pinguins. 開発しているソニーコンピューターエンターテインメントは今度の冬に発売する意向ですが、値段については明らかにしていません。Muito bom, mané. Esse controle da PlayStation é muito bom, na moral. Apesar de eu gostar também desse daqui. Bem mais anatômico, de certa forma. PlayStation 2. Bravo. Foi um console que teve 13 de setembro de 99, eles fizeram mais um evento oficializando de vez o PlayStation 2, que realmente ia se chamar PlayStation 2. Revelaram a data de lançamento no Japão, que seria 4 de março de 2000, e o preço oficial de 39.800 ienes. Mostraram o DualShock 2, que era muito parecido com o do Play 1, mas com a diferença que agora os botões teriam níveis de pressão, então dependendo do conforto que você apertava, se o jogo tivesse suporte ele teria reações variadas, mas isso acabou sendo um recurso subutilizado. Mostraram o novo memory card com capacidade de 8 MB, confirmaram uma informação que seria crucial para o sucesso do Play 2, que era a capacidade do console de ler filmes em DVD. Guarda essa informação. E obviamente o design do console, que foi criado pelo Teiyu Goto, e eles queriam que o design do console fosse apelativo para todos. Segundo o próprio Goto, as cores do console representam o universo e a Terra. A cor azul é a Terra simbolizando a água ou a vida, e a cor preta simboliza a vastidão do universo. E um detalhe curioso é que o design do PS2 foi totalmente inspirado no computador Atari Falcon 030, e como a Atari estava numa situação bem ruim, ela e a Sony fecharam um acordo de compra do design e ele foi utilizado de base para o PS2, tanto que nas patentes do console é mencionado o design do Atari Falcon. Dito tudo isso, o hype por Play 2 estava nas alturas e só faltava o console ser lançado. O PlayStation 2 foi lançado em 4 de março de 2000 no Japão, e como era de se esperar, a demanda foi absurda.
No site Video Games Chronicle é dito que mais de 10 mil pessoas fizeram fila em Tóquio para conseguir comprar o console, já que a Sony até fez uma pré-venda online, mas tinha tanta gente acessando o site que o negócio crashou e em questão de minutos tudo tinha sido esgotado. Em menos de um mês após o lançamento, o PlayStation 2 já tinha vendido 1,4 milhões de unidades, mas ainda faltava o resto do mundo, né? Na E3 daquele ano, a Sony anunciou que eles iriam disponibilizar 1 milhão de unidades para venda no lançamento nos Estados Unidos, mas esse número aí foi cortado pela metade. O PS2 lançou nos Estados Unidos em outubro de 2000 com apenas 500 mil unidades disponibilizadas, e na Europa o videogame chegou em novembro com menos de 200 mil unidades. Alguns jornalistas teorizaram que essa falta de estoque do PS2 nada mais era do que uma medida de marketing da Sony. Ó, tem pouca unidade, vai esgotar, então corre pra comprar essa porra, senão tu vai ficar sem, ou vai ter que pagar $2.000 no eBay. Outros disseram que esse corte de unidades foi para atender a demanda das pré-vendas, das pessoas que compraram um console online, mas não tinham estoque para recebê-los. E outros disseram que realmente a Sony estava enfrentando problemas de manufatura, principalmente por causa da GPU do console. Mas independente de qual fosse a teoria correta, independente de qual era a resposta para essas perguntas, fato é que o PlayStation 2 foi um sucesso absoluto no seu lançamento. Só tem um porém. Uma reclamação quase que unânime na época era de que a line-up de jogos do PS2 no lançamento era muito fraca. E relaxa que vai ter um capítulo só pra falar dos jogos, então a gente vai se aprofundar mais nisso já já. Só que aí fica a dúvida, mesmo com jogos fracos, isso não impediu o PS2 de fazer sucesso. E o motivo disso era o simples fato do PS2 ser um ótimo leitor de DVD. A capacidade do PS2 de rodar filmes em DVD sem dúvidas alavancou o sucesso do console. Um player de DVD na época era muito caro, e o PS2 não só era uma alternativa barata, como de quebra você também ganhava um ótimo videogame com um futuro promissor e ainda teria retrocompatibilidade com o Play 1. Era um baita negócio. Você comprava o Play 2, usava ele para assistir seus filmes. De fato, os jogos eram fraquinhos no lançamento, mas você podia compensar isso com a retrocompatibilidade, continuar jogando os jogos que você adquiriu na época do Play 1. O próprio Shuhei Yoshida disse em entrevista que o software mais vendido no lançamento do Play 2 não era um jogo, e sim um DVD do Matrix. E aí você me fala, tá, mas isso não era bom pra Sony de qualquer jeito? O console tava sendo um sucesso, vendendo bem pra cacete. Se a empresa tá ganhando dinheiro, pouco importa se as pessoas estão usando ele pra jogar ou assistir filme, né? Não é bem assim. Vocês já devem ter ouvido falar que na maioria dos casos os consoles no lançamento são vendidos com prejuízo, certo? A empresa deixa de tirar um lucro no hardware para ganhar dinheiro com software. Só que no caso do Play 2, esses softwares não estavam sendo vendidos porque o povo não estava comprando o jogo. As pessoas compravam videogame para ver filme. Um detalhe curioso é que o PS2 era supostamente tão poderoso que o governo japonês ficou com medo de países estrangeiros usarem o console para fins militares. O potencial do PS2 chamou a atenção não apenas de gamers, mas também de governos. O Japão, temendo que o console fosse usado para fins militares, impôs restrições de exportação. Países como Líbia, Irã, Iraque, Coreia do Norte foram proibidos de adquiri-lo. Fontes de inteligência sugeriram que o processamento gráfico do PS2 poderia ser usado para guiar mísseis, controlar drones, ainda uma novidade na época, e realizar cálculos balísticos. Mesmo com as restrições, milhares de unidades do PS2 foram enviadas ao Iraque, levantando suspeitas de que poderiam ser utilizadas para criar um supercomputador militar. Embora o uso militar desses consoles pelo Iraque nunca tenha sido comprovado, a preocupação com o potencial do PS2 era sim legítima. Mas afinal, esses jogos iniciais do PS2 eram fracos mesmo? Vamos dar uma olhada. No lançamento japonês do console, tivemos jogos como Street Fighter EX3, que é um Street meio estranho. Ó, Rio Paraíba. Olha lá. Caralho, era escroto pra caralho. Não lembrava disso escroto pra caralho assim não, mano. Na minha cabeça esse bagulho era lindo, perfeito. Caralho. Tivemos o Eternal Ring da From Software, Ridge Racer 5, Kessen, Mahjong Taikai 3 e A-Train 6. E, bom, é isso. No lançamento dos Estados Unidos em outubro, o catálogo deu uma leve melhorada sim. Tekken Tag Tournament, que pra mim é o melhor jogo dessa lineup inicial do Play 2, Midnight Club,
a From Software meteu mais 2 jogos que foram o Evergrace e o Armored Core 2, tivemos o Dynasty Warriors 2, SSX, Smuggler's Run, tiveram outros jogos, é claro, mas esses aqui são os que eu considero os mais apelativos, mas mesmo assim, o catálogo inicial do PS2 no ano de 2000 era bem fraquinho mesmo, mas não iria demorar muito pro Play 2 mostrar o seu potencial. 2001 foi simplesmente um dos anos mais lendários da história dos games, principalmente pro PlayStation 2. Tivemos Onimusha, o antigo Gran Turismo 2000, que agora tinha virado Gran Turismo 3 A-Spec, Twisted Metal Black, Final Fantasy X, Max Payne, Devil May Cry, Silent Hill 2, Ico, Jak and Daxter, e no meio de todos esses jogos espetaculares, tiveram 2 que causaram um impacto colossal. O primeiro, obviamente, é um jogo que eu falo pouco aqui no canal, né? GTA 3. A grande transição da franquia GTA pro 3D, revolucionando o conceito de mundo aberto e obviamente rodeado de polêmicas, assim como um bom GTA tem que ser. Né? E é claro, teve também Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Esse que foi um dos jogos mais hypados da história, ele tá inclusive no meu top 5 de melhores jogos que eu joguei na vida. E cara, esse jogo é uma obra de arte, sério. Era um game que no quesito técnico finalmente mostrava do que o Play 2 era capaz. E era um negócio absurdo, o efeito da chuva no prólogo, e o negócio rodava em 60 FPS no Play 2, cara. E ao mesmo tempo, bicho, Metal Gear 60. Solid 2 era uma sequência ousada, subvertendo muitas expectativas dos fãs, principalmente na mudança de protagonismo, do Snake pro Raiden, e uma história com plot twist lendário, uma discussão política com temas que eram à frente do tempo desse jogo. E eu vou parar por aqui porque senão eu vou ficar uma hora falando de Metal Gear. E aqui no final de 2001, o PlayStation 2 mostrou seu potencial. Se a reclamação inicial era de que o console não tinha muitos jogos de peso, isso não só caiu por terra em 2001, como muitos jogos que estão no top 10 de melhores jogos da geração saíram nesse mesmo ano. Capítulo 4. Feito Brasil. É fato que o PlayStation 2 não seria o mesmo sem a pirataria, não é verdade? Ao longo da história tiveram tantos métodos de desbloqueio, tantos mod chips, tantas variações, que seria muito difícil abordar tudo aqui nesse vídeo. Então eu vou dar uma passada por alguns dos principais mod chips e exploits do Play 2 pra gente entender como é que foi essa história e como os desbloqueios do console foram se desenvolvendo. Tudo começa nas mídias originais dos jogos. Os jogos de Play 2 originais têm uma criptografia gravada em uma seção, uma marca da água que os gringos chamam de Wobble Groove ou Wobble Sector. Nessa criptografia o sistema não só é capaz de verificar a autenticidade do disco, ou seja, ver se aquele jogo é original ou não, como também verificar a região do jogo, porque os videogames na época tinham trava de região, então se você estava nos Estados Unidos, por exemplo, e rodasse uma mídia japonesa, ela não iria funcionar. E é aí que surge o mod chip NeoKey, que de início só permitia você rodar mídias de PlayStation 1 e com o auxílio de disco de exploit Action Replay ou Game Shark permitia você também jogar jogos de PlayStation 2, mas com um porém, apenas os jogos de PlayStation 2 que eram gravados em CDs, jogos de PlayStation 2 em DVD não podiam ser jogados. Até dava pra fazer uns esqueminhas como pegar um jogo que originalmente era de DVD, compactar ele pra CD, mas como os jogos estavam ficando maiores e mais robustos, esse processo por vezes sacrifica elementos do jogo, como as cutscenes sendo cortadas, por exemplo. O grande salvador, o Messias do Play 2 foi o mod chip Messiah, e tempos depois tivemos o tão lendário e popular Matrix Infinite, que na moral, eu acho que eu nunca vi um PS2 na minha frente que não tivesse a logo do Matrix na interface. O Matrix foi tão popular que existiam até clones dele. O FPGA original do Matrix era esse chip da Actel aqui, mas possivelmente se você abrir o seu PlayStation 2, o chip que tá nele é um clone genérico escrito Matrix Infinite. Tanto Matrix quanto Messiah e outros mod chips que vieram no caminho também permitiam você jogar discos de backup do Play 2 gravados em DVD. O único, porém, era que a instalação era muito complexa, exigia mais de 20 cabos soldados no console, então era muito difícil um consumidor comum fazer isso em casa. O resultado, caso você já tivesse um PS2 travado, você tinha que ir a um técnico e pagar pelo desbloqueio. Só que a brincadeira não para por aí. Como eu disse, o PS2 teve vários métodos diferentes. Um deles foi o tal do Swap Magic, onde você inseria um disco com exploit para conseguir bootar o jogo e trocava ele com uma mídia de backup rapidão. E é doido que até tem uns consoles personalizados feitos para usar o Swap Magic. E obviamente tiveram os exploits de software, principalmente utilizando o memory card do videogame.
já que originalmente a Sony planejava lançar atualizações de software para o Play 2 através do memory card. Com o tempo ela acabou abandonando isso, mas a funcionalidade ainda estava lá, e com isso se tornou possível instalar o software modificado no memory card e usar o Firmware Boot não só para rodar jogos de PS2 através de um pendrive ou HD, com o famoso OPL, Open PS2 Loader, mas também homebrews, por exemplo. Esses são os métodos mais utilizados hoje em dia, tanto pela praticidade, porque é fácil de instalar, não precisa ficar comprando ou gravando o jogo em mídia virgem, e também tem o fato de que esse desbloqueio é via software, então você não precisa abrir seu videogame, soldar um monte de cabo com mod chip e etc, o que é mais conveniente e também preserva a originalidade do seu console, deixando a placa-mãe dele do jeitinho que sempre foi. Tudo isso que eu falei aqui, sem dúvidas, impulsionou a popularidade do PlayStation 2, não só pelas questões básicas, como quebrar a trava de região, por exemplo, e jogar títulos originais de outros países, algo que não era possível antes, como também a possibilidade de rodar homebrews, emuladores. E a própria pirataria em si, pra gente que é brasileiro, esse foi o principal motivo do PS2 ter sido o videogame mais popular do nosso país. Qualquer lugar que você ia tinha um PlayStation 2, os seus pais, ou até mesmo você, caso tu já trabalhasse, tinha que ralar muito pra poder comprar o videogame, mas uma vez que o videogame tava em casa, era só alegria. Tu ia na feirinha, comprava uma par de jogo 3x10 e fazia festa. Sem o PlayStation 2 somado com a pirataria, muito provavelmente boa parte dos brasileiros não teriam acesso a jogos, e talvez a indústria e a popularidade de videogame aqui no Brasil nem seria a mesma hoje em dia. E algo que é muito marcante do PS2 pra gente eram justamente as modificações de jogos e as bizarrices que surgiam. Do nada surgia GTA do Sonic, GTA do Goku, GTA Rio de Janeiro, GTA São Paulo, o melhor jogo de futebol da história, que obviamente é o Bomba Pet. Tudo isso aqui traz muitas memórias. Bons tempos. Caraca, mano. Até nostalgia. Versão malucas. Em 2004, a Sony lançou o saudoso PS2 Slim, um modelo drasticamente menor que o Fat. O design na primeira revisão do Slim era todo foscão, com uma faixa preta em black piano, e várias revisões foram saindo com o passar dos anos, até chegar eventualmente nesse modelo aqui, que é muito parecido, mas com algumas alterações, como por exemplo o próprio visual com uma camada inteira em black piano, ao invés de uma faixa pequena, fonte interna e etc. E esse último modelo do Slim foi inclusive a versão que eu tive e passei mais tempo com ela. Eu cheguei a ter um PS2 Fat também, mas eu fiquei pouco tempo com ele porque o console quebrou. Então o PS2 que me marcou mesmo realmente foi o Slim. Mas apesar do modelo Slim ser muito icônico, ele teve alguns problemas. Para conseguir reduzir o tamanho do hardware, eles tiveram que abrir mão da possibilidade de colocar um HD no console, ou seja, um downgrade em relação ao Fat, fora que em algumas revisões do Slim, certos jogos tinham problemas de compatibilidade. Mas não para por aí não. Algo muito interessante no PS2 é que ele teve alguns modelos, bom, peculiares. Vocês já ouviram falar do PSX? Esse carinha aqui foi lançado em 2003 apenas no Japão, e ele nem é essencialmente um console, sim um DVR. Era um aparelho de multimídia que você podia usar para gravar filmes, reproduzir música, tinha editor de vídeo nele também, e naturalmente o PSX rodava jogos de PlayStation 2. O PSX tinha um design bem bonito, bem robusto, brancão. Ele não vinha com controle de Play 2 na caixa, apenas com controle de multimídia, mostrando que, novamente, o foco não era nos jogos. Ele tinha um HD embutido de 160 GB ou posteriormente uma variante com 250 GB. Como eu disse anteriormente, o PSX foi lançado apenas no Japão e era um produto bem caro, bem premium para a época, e por consequência, poucas pessoas aderiram ao console. Eu diria que pro contexto da época, ele era o mais próximo que a gente tinha de um PS2 Pro, entre aspas. Mas não para por aí não. A gente também teve em 2010 essa bizarrice aqui, que era uma TV com PlayStation 2 embutido. Essa TV só saiu no Reino Unido em um único varejo restrito apenas a lojas físicas. E basicamente o contexto por trás dela era que no Reino Unido eles tinham muitos componentes de Play 2 sobrando, e a Sony não queria produzir ainda mais unidades do console, afinal, em 2010 o PS3 já tinha alguns anos de vida, e depois de um início conturbado de geração, o console finalmente estava começando a engrenar. Então o que a Sony resolveu fazer foi pegar esses componentes sobrando de PS2 e acoplar isso em uma TV Sony Bravia e vender tudo como um produto só. Você comprava uma TV de 22 polegadas e de brinde ainda ganhava um PS2 embutido nela. Um acessório bem marcante do PS2 foi o iToy, uma câmera que você ligava no videogame e era uma iniciativa com sistema de movimento, bem parecido com o que o Kinect foi. Eu particularmente nunca testei esse negócio na vida, então não posso entrar em detalhes de como é a experiência de jogar com ele, mas considerando que é um acessório de 2003,
uma época pré-Nintendo Wii ainda, o iToy me parece bem decente até. E acredite se quiser, em 2002 o PS2 recebeu um outro acessório que pouquíssimas pessoas conhecem, que é o PUD J5A, que nada mais é do que um headset de realidade virtual. A gente vê a Sony hoje em dia com o PlayStation VR de PS4, que saiu em 2016, o próprio PSVR 2 do PS5, mas a obsessão da Sony com realidade virtual já vinha desde as antigas. No próprio Play 2, eles já estavam tentando fazer esse negócio engrenar. Interessante. O console mortal. Como vocês viram no decorrer do vídeo, tiveram vários e vários motivos que fizeram o PS2 ser um sucesso, mas o principal com certeza é a biblioteca de jogos dele. O PlayStation 2 teve mais de 4.000 jogos lançados, e é claro que no meio de tanto jogo assim, tem muita tranqueira, muito jogo carniça. Mas mesmo assim, o PS2 tem uma lineup de jogos que é uma das mais sólidas e marcantes de todos os tempos. Vocês já pararam pra pensar que muitas das franquias que a gente ama hoje, joga hoje, ou nasceram no PlayStation 2, ou tiveram sua ascensão nele? God of War, por exemplo, é a minha franquia favorita. Eu já falei aqui no canal, inclusive, que God of War 2 é o meu jogo favorito. E God of War nasceu justamente no PS2. God of War 1 chegou em 2005 e o God of War 2 chegou em 2007. E foram jogos revolucionários. GTA já existia antes do PS2 ser lançado, mas o GTA que a gente conhece, aquele GTA em terceira pessoa, aquela formulinha, aquela receita de bolo de mundo aberto da Rockstar, só chegou em 2001 no GTA 3. Obviamente, no PlayStation 2, e posteriormente foi aprimorado no Vice City, até chegar no San Andreas, que é, pra mim, a obra-prima suprema, o melhor GTA até hoje. Devil May Cry nasceu no Play 2, Kingdom Hearts nasceu no Play 2. Nessa geração a gente teve jogos como Shadow of the Colossus, que, como eu já disse várias vezes, é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Teve o Bully, Black, que era absurdo de bom e muito difícil também. É humanamente impossível falar de PlayStation 2 sem mencionar Resident Evil 4, que sim, no lançamento era exclusivo de GameCube, mas depois ele saiu pra Play 2 também, e foi a versão que a grande maioria esmagadora das pessoas jogaram. Principalmente aqui no Brasil, não é verdade? Mesmo depois do PS3 chegar, o Play 2 continuou ativo por muitos anos. É natural que com a sétima geração ganhando força, as empresas deixaram de dar foco pro Play 2 e pararam de lançar grandes blockbusters para ele. Mas mesmo assim o PS2 continuou recebendo jogos. Por exemplo, no fim da vida do console, algumas empresas pegaram jogos de PSP e começaram a portar eles pro Play 2. Então os spin-offs de GTA, por exemplo, como Liberty City, Vice City Stories, chegaram pro Play 2. Ratchet & Clank, Size Matter, Silent Hill Origins, MotorStorm e Arctic Edge. Todos esses jogos foram pensados pro PSP, mas também chegaram ao PlayStation 2. E no fim, o PS2 fez tanto sucesso que a Sony só parou de fabricá-lo em 2013, no fim da vida do PlayStation 3 e perto do lançamento do PlayStation 4. Vocês têm noção disso aqui, mano? E os últimos dois jogos a serem lançados pro Play 2 foram PES 2014 e FIFA 14. Por todos esses motivos que eu citei, com toda a história que foi contada nesse vídeo, eu acho que muita gente vai concordar comigo quando eu digo que o PlayStation 2 é o melhor videogame da história. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu até aqui, e é isso, a gente se vê por aí. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o canal Bem das Ideias. Deixa eu dar um like aqui e também inscrição, tá? Um vídeo muito bom. E, cara, o PlayStation 2, ele foi o console também que... Pô, eu não comprei ele, meu cunhado que me emprestou na época. Eu fiquei um bom tempo com o PlayStation 2, porque na época ele tinha comprado outro videogame lá, acho que foi do Xbox, eu não lembro agora qual, se era do 360, enfim. Aí ele acabou deixando comigo. E, mano, eu joguei todos os jogos possíveis de PlayStation 2, sendo que o que mais amei, os dois pelo menos, que eu mais amei jogar e joguei pra caramba foi Resident Evil 4 e os dois God of War, se bem que o segundo God of War, o God of War 2, é o melhor, na minha opinião, de PlayStation 2. Tá? Hoje já foram substituídos pelo Resident Evil 4 Remake e o God of War 4, né, de meu preferido assim, de jogo, que eu digo. Né? Mas na época eu joguei pra caraca esse jogo, meu Deus, eu lembro que perto da minha casa tinha uma lan house e eu ia direto, e era baratinho, na época era 25 centavos era coisa pra caraca de dinheiro, tá ligado? Então, 25 centavos, se não me engano, acho que era 1 hora de jogo, ou meia hora de jogo, se eu não tô enganado, enfim.
Então eu dava R$1 pro cara e ficava ali 2 horas jogando Resident Evil direto. E eu zerei várias vezes na Lan House. Eu conheci o Resident Evil 4 na Lan House primeiro. Depois que o meu pai me emprestou e tal, eu dei o jeito de comprar pra mim também, que já dava pra comprar o Resident Evil 4. Comprei e fiquei jogando do jeito que eu queria. Fiz de todos os jeitos que eu pudesse zerar, tá ligado? God of War também, os dois a mesma coisa. E foi o único console que eu posso dizer que, pô, gostei pra caraca de dentro. Não que os anteriores que eu tive, eu não tenha gostado, não é isso. Eu tô falando que a minha época de querer ter console foi até o PlayStation 2. Depois disso eu não tive mais vontade de, tipo, caraca, poxa, saiu o 3, quero não. Pô, saiu o 4, agora o 5, o 5 Pro. Sabe, hoje eu prefiro 1000 vezes dar ênfase, como eu já falei pra vocês, de ter um PC que ele me dê tudo o que eu preciso quanto à questão do que eu faço aqui no YouTube, de edição de vídeo, fazer live, enfim. E também, claro, quando eu quiser jogar bons jogos, eu conseguir fazer isso no computador. Hoje eu prefiro 1000 vezes ter computador do que console. Mas na época, se me dessem um PlayStation 3, me dessem um PlayStation 4, eu ia ficar feliz da vida, tá ligado? Mas depois disso também, por mim, eu ia lá comprar, eu não, tá ligado? Eu preferi 1000 vezes ter o PlayStation 2, que tem jogos que são muito bons, envelheceram bem, o próprio Resident Evil 4 tá aí, pra não deixar mentir, tem gente que faz série disso até hoje, tá ligado? De Resident Evil 4, entre outros jogos também. Eu joguei recentemente até no computador Black, e eu não lembrava como esse jogo ele era bom. Cara, ele é muito bom esse jogo. E nem parece que é de PlayStation 2, porque é linda a imagem, a jogabilidade é muito boa, tá ligado? Pra época, eu acho que, poxa, ficou perfeito os jogos. É claro que ele não lançou assim quando ele lançou, não tinha tantos jogos, como ele falou aqui e tal, mas conforme foi passando o tempo, os caras deram um grau bonito no PlayStation 2. Então, realmente, acho que eu posso concordar que é o melhor console, pelo menos porque foi até onde console que eu tive, tá ligado? Mas no quesito nostálgico também, tá ligado? E, querendo ou não, você sente um carinho a mais dos jogos, né? Não é uma coisa muito genérica, de certa forma. Mas, enfim. Link na descrição. Até a próxima. E valeu.